Bom, vamos começar, gente. Bem-vindos, né? Bem-vindos aqui à nossa série de liderança profissional, líder profissional, professional leader, como você queira dizer. É uma série de três encontros, né? Ao vivo, online, e o propósito é a gente discutir justamente algumas dos componentes, né? De liderança e por que o profissional, né? A ideia é que todos nós somos líderes de alguma forma, todos nós temos as nossas qualidades, nossas competências, mas vamos dizer que a gente desenvolve elas de forma orgânica, né? Vamos dizer, amadora, né? No sentido de que a gente não planeja muito esse processo de desenvolvimento profissional. Não é muito comum a gente se preparar e procurar ter algum tipo de estratégia para desenvolver essas coisas do nosso ser, né? Mas a ideia é mudar essa ideia. A ideia é mudar essa forma de pensar. E assim como a gente se prepara para se tornar mais competente tecnicamente, cada um na sua área, ou é engenheiro, ou é de TI, ou é administrador, ou é advogado, não sei o quê, a gente faz uma formação, a gente meio que esquece, né? No seu psicólogo, aquele que estuda o ser humano, né? O sociólogo, eles que já estudam realmente o comportamento humano, estudam essa parte toda, que estão mais preparados para lidar com isso. Mas nós aqui, que acho que a maior parte... lá é outro interesse, né? Eu vou tirando aí o mudo de alguém do som, mas a ideia é que a gente encare isso de uma forma mais profissional, ou seja, vamos nos educar, né, a aprender algumas competências, algumas coisas que a gente precisa para qualquer área. Então, essa é a ideia que a gente teve aqui na Project Lab, de lançar um programa de desenvolvimento profissional chamado Professional Leader, né? Quer dizer, o líder profissional. Tá? Então, essa série é para que vocês conheçam um pouco mais o que está por trás disso, né? E trazer um pouco do contato com as pessoas que vão fazer parte desse programa, como docentes, como facilitadoras do conhecimento, né? Hoje, a gente está com dois grandes profissionais, dois grandes amigos também, o Ivo Michalik e a Sônia Lopes. O Ivo vai abordar e assim, domina uma parte muito importante, especialmente nessa época, que é a inteligência emocional. Então, ele é quem me dera, Roberto. Ele é nosso especialista de inteligência emocional, né? Ou seja, mas quem me dera que eu dominasse, assim. Quem tem um olho rei, você tem dois óculos, pô, então você está aí melhor que a gente. Né? Mais bagagem, mas assim, é interessante de falar isso, porque ninguém de nós aqui domina completamente nada. Todos estamos no nosso processo de conhecimento, nossa busca, nosso aperfeiçoamento. Então, por exemplo, a minha área dentro do programa é de engajar stakeholders. É um desafio eterno, né? Um desafio que eu estou aprendendo sempre, mas é uma área que eu gosto muito e que eu procurei pesquisar bastante, né? Então, desde o mestrado que eu fiz lá em Oxford sobre megaprojetos, né? Foi um marco para mim, e eu reparei que esse pessoal lá que gera esse tipo de projeto muito grande, eles são especialistas em pessoas, né? Engajar as pessoas para o bem do projeto. E aí se traz isso para qualquer projeto pequenininho, né? Qualquer situação de negócios, qualquer empresa, ou dentro de casa, né? A gente precisa ter essas mesmas técnicas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vem estudando bastante. Eu passar o que eu sei para vocês, como uma forma de ajudá-los no seu desenvolvimento. E assim o Ivo vai passar o que sabe sobre inteligência emocional. A Sônia, professora da FGV, foi minha colega de FGV também, e a especialidade dela é justamente negociação e resolução de conflitos, administração de conflitos. Aqui, por exemplo, estamos negociando aqui, eu e a Hannah, né? E ela, quando eu comecei a reunião aqui, ela falou, papai, outra reunião, no computador que eu ia usar agora para brincar, não sei o quê. Falei, vamos negociar, né? A gente tem que chegar a um acordo, estamos aqui, né? Você está se divertindo? Sim. Daqui a pouco ela pode ficar entediada e vai fazer outra coisa, mas não sei até onde ela vai aguentar. Mas aí a gente consegue estabelecer aí um lugar comum para a gente trabalhar. Olha a Amanda. Apareceu. Então, assim, nosso objetivo é estar aqui uma hora, mas não é para dar aula,
A gente vai falar um pouquinho, vou deixar cada um falar um pouquinho da sua visão das coisas, mas sim bater papo, conversar, quero ouvir vocês, a gente quer esclarecer coisas, quer ver como é que vai ser e esperamos que a gente possa participar, quem puder participar do nosso programa aí, a partir de 25 de abril começa, e vai ser um programa bem bacana. Eu vou botar aqui até, quem quiser dar uma olhada no chat, o site, né? Se eu não escrevi errado, tá certo aí, né? E aí nós vamos abrir, então, eu vou convidar a Sônia, que esteve aqui primeiro, além de ser uma dama, né? Assim, o livro chegou atrasado, vai ficar para depois. Já estou criando conflito aí. Mas ela está aqui para negociar qualquer problema. Então, Sônia, bem-vinda aí. Vamos falar um pouquinho sobre negociar nesses tempos que a gente está tendo aí hoje em dia, como é que isso é cada vez mais importante para a gente, né? Bem, boa tarde. Obrigada aí a presença de todos e todas, né, que, embora nos seus lares, estão conseguindo aí acompanhar a gente. Bem, eu queria começar a falar de negociação aproveitando uma situação aí que o Roberto colocou, né, que ele está negociando com a Hannah. Então, é sempre mais difícil a gente negociar com quem a gente ama, né? Exatamente porque muitas vezes falta a tal da inteligência emocional. Então, a gente consegue separar melhor os sentimentos quando eu estou negociando com um estranho ou quando eu estou negociando em nome da empresa. Eu considero normalmente muito mais fácil essa negociação do que quando a gente negocia com alguém que a gente ama, né? Você tende a ser muito mais flexível, a ceder muito mais, né? Então, essas negociações, elas são negociações, quando o Roberto negocia com a Hannah, é uma negociação que tem todos os elementos de uma outra negociação que acontece na empresa, mas normalmente ela é vista de uma forma diferente, exatamente porque a gente está ali do lado de quem a gente ama, né? Tem um grande escritor aí de negociação, o Herb Cohen, que diz isso, que a gente negocia com mais frequência na mesa de jantar do que muitas vezes na empresa, mas são as negociações muito mais difíceis, né? Você negocia milhões, né, para a empresa de uma forma, não são os seus milhões, são os milhões da empresa, então você tem um distanciamento, né? Você consegue ter um pensamento mais claro, um pensamento mais organizado, quando você está negociando pela empresa do que quando você está negociando com algum familiar ou mesmo que não seja um familiar, mas alguém próximo que você ama. Então é muito mais complexo esse processo, né? Quando eu estava estruturando esse curso que a gente vai apresentar para vocês, um dos elementos que eu ficava assim, morrendo de vontade de falar o tempo todo era inteligência emocional, né? Exatamente porque são habilidades aí, competências que elas acabam se complementando, né? Eu preciso dessa inteligência emocional na hora de negociar, né? Da mesma forma que eu preciso de uma boa comunicação na hora de negociar. Então, essas habilidades elas vão se complementando todas. E aí foi muito feliz essa junção hoje, né, de negociação com inteligência emocional, com o Ivo, porque eu acho que isso vai ajudar bastante. E nesses tempos de coronavírus, né, onde a gente precisa, né, negociar com o chefe, porque você está em casa, ele quer que você faça determinadas tarefas em home office, ou você prefere não ir para o escritório, embora ele esteja exigindo, você está negociando com esse chefe, você vai fazer negociações usando plataformas como o Zoom e tantas outras, né? Então não são negociações presenciais que também trazem alguma dificuldade para a gente. Quando você fica em home office com a família toda, você tem pontos de conflito, porque na hora que você quer participar ou precisa participar de uma reunião, tem uma outra demanda aí no entorno, né? Seria muito melhor agora a gente montar uma cidade, fazer alguma outra coisa, né, Hannah? Do que fazer uma reunião online. Então, muitas vezes, essas pequenas negociações, né, elas vão construindo o nosso dia, e o nosso dia
seja na empresa, seja dentro de casa, ele vai estar repleto de negociações, né? Tem algum aspecto, Roberto, que você gostaria, assim, que num primeiro momento eu abordasse também? Eu acho que assim, a gente vai... Alguém tem alguma pergunta? A gente vai precisar muito de negociação em conflito em breve, porque assim, a gente está numa semana de ajustes, né? A gente está apenas uma semana, eu sei que parece que já passaram-se 2 meses, mas, gente, foi só uma semana em casa. E a previsão o inverno está chegando? Não, o inverno já chegou e vai ser longo. Então, pode pensar em 1 mês, 2 meses, né? Isso não é um cenário fictício. Então, assim, na primeira semana tudo é novidade, tudo é interessante. Aí na segunda semana, na terceira, é que as coisas vão começar a florar, os nervos vão começar a florar, criar uns conflitos. E aí eu queria que o Ivo falasse um pouco sobre essa questão emocional que vai acontecer, né? Se já não está acontecendo, né? Em alguns lugares, de lidar com essa ansiedade de ficar em casa, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Ivo, né? As emoções. Nossa, Roberto, tem tanta coisa para falar, porque não é só a questão eu ficar em casa. Eu, a minha família, as minhas filhas, as pessoas com quem eu trabalho, todo mundo ficar em casa, tá? Primeiro, um comentário pessoal, né? Eu vivi uma situação, uma questão de saúde há um tempo atrás, e aí eu fui obrigado a ficar nessa situação, mas ficar de repouso, quieto, em casa. Então, usei e abusei de todas as técnicas lá, de inteligência emocional, de mindfulness, de tudo, para conseguir lidar com isso. E agora, uma situação curiosa, que todos estão na mesma situação, mas no meu caso, por exemplo, eu também estou trabalhando, eu tenho trabalho para fazer, não é? Então, é uma coisa muito interessante que exige realmente um controle emocional e muita flexibilidade. A gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã, né? Ou mesmo durante o dia ocorrem fatores, ocorrem coisas assim. Poxa, por exemplo, nós temos uma moça que trabalha com a gente aqui em casa, a gente está extremamente preocupado com ela, né? Então falamos, olha, metade dos dias, ou o máximo que puder, você não vem. Então hoje é um dia que ela não veio. Então é um dia complicado um pouco para a gente, porque as filhas em casa, né? Eu e a esposa, almoço, casa, né? Então exige, e é interessante o interrelacionamento, né, entre essas competências, porque demanda negociação, às vezes rola um conflito, né, e exige inteligência emocional, minha e de todo mundo. Só que como eu sou, como se diz, o mais velho, né, então eu com as minhas filhas, eu tenho que demonstrar paciência, tolerância, não é? Empatia, né? Nós precisamos demonstrar compaixão, não só com quem está dentro das nossas casas, mas no nosso entorno, né? Eu saí, eu acho que foi ontem, né, para fazer compra, e estou vendo lá o pessoal, por exemplo, da pastelaria, me deu vontade de comer pastel, em mim, em todo mundo aqui, né? E o pessoal lá, todo paramentado, com luva e tudo, não pode entrar lá dentro. Eu agradeci demais, falei assim, gente, olha só, esse pessoal está aqui, de certa maneira, arriscando a sua saúde, a sua vida, para poder atender a gente, né? Então muda um pouco também a forma da gente enxergar as coisas. Eu acho que é um momento muito importante de aprendizado, eu acho que o timing para a gente começar essa formação não podia ser melhor. Felizmente ela é à distância, porque senão nós estaríamos com um belo de um problema, né? Porque não temos a menor ideia de quando é que vamos poder retomar as atividades à distância. E tome, usar e abusar das técnicas de inteligência emocional. Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito com a questão do mindfulness, que nada mais é do que o quê? É um nome bonito para falar, gente, viver o momento presente, aqui e agora, né, da maneira mais intensa e presente possível, né? Questão de autoconhecimento, tá certo? Puxa, eu estou sentindo uma coisa diferente, o que seria legal para mim? Eu fiz um negócio anteontem que, se bobear, vou repetir hoje. Eu moro no 15º andar, a academia fechada, tudo fechado. Estou sentindo aquele incômodo que a inteligência emocional faz a gente trabalhar o autoconhecimento. Vocês vão rir do que eu fiz. Peguei o elevador, fui até o -3 e subi a pé do -3 até o 15, onde eu moro. Fiz ginástica. Meu herói. Meu herói. O que a gente fez ontem? A gente fez uma sessão de ginástica em casa. A gente foi, subiu, desceu
Não, subiu. Desceu do elevador. Verdade. A gente desceu de elevador e subiu até o 7º, que é onde a gente mora. Correndo, né? Correndo, porque o papai ia pegar a gente. 2 vezes. Pois é. Então, e me senti super bem. E aí agora eu estou pensando, conversando com a minha esposa, aí a questão da criatividade, de repente pensar em algum circuito que a gente possa fazer também aqui, ou dessa forma, com as minhas filhas, que são pequenas, têm 7 e 10 anos, né, que também estão super, hiper inquietas, incomodadas. Não sei como é que nenhum entrou aqui até agora, né? Então é isso, a gente tem que usar bastante, né, inteligência emocional. Quando o Roberto falou lá, o expert e tudo, eu comecei a estudar justamente porque eu descobri que a minha era baixa, né? Uma pessoa, eu sou por natureza um nerd, lógico, racional, analítico, detesto mudança de última hora e tive que aprender, né? Primeiro por conta da natureza do meu trabalho e depois quando vieram as filhas. Quem tem filho sabe que não dá para ser inflexível, né? A coisa muda a toda hora, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então, são questões bem interessantes, porque são coisas que eu vivenciei na prática, né? Eu diria aí, de maneira mais concreta, né, que eu resolvi estudar nos últimos 10 anos, né? E que a gente quer levar isso, compartilhar isso com o pessoal que vai participar do programa. Não que eu seja o bambambam do negócio e tal, porque, nossa, tem muita coisa ainda para aprender. Mas, com certeza, sou muito melhor hoje do que eu era 10 anos atrás nessa questão da inteligência emocional. Espero ser muito melhor, né, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E desejo o mesmo também para todo mundo que puder participar dessa jornada conosco. Bacana. Eu acho que o Ivo levantou aí um ponto bem interessante, que é essa questão da gente, primeiro, buscar esse conhecimento por necessidade, né? A partir de eu me perceber também como uma pessoa que não tinha uma formação para negociação, para gestão, é que eu fui buscar isso, né? E negociação, para mim, era uma dificuldade maior, e eu resolvi, então, me aprofundar em negociação. Isso já tem 17 anos, às vezes é melhor a gente não dizer o tempo, né, porque entrega a idade, mas... E aí eu comecei a me aprofundar nesse tema, exatamente porque a gente tinha essa dificuldade. E esses temas todos, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de negociação, comunicação, liderança, são temas que a gente está sempre em evolução, né? A gente está sempre aprendendo, né? Eu tenho mais ferramentas, o Ivo tem mais ferramentas, a Renata tem mais ferramentas, né? Por quê? Porque a gente está nesses temas há mais tempo, né? Se interessando por esses temas há mais tempo. Então, a gente hoje consegue perceber uma evolução, né? Da mesma forma que o Ivo colocou uma evolução dele, pessoal, eu tenho uma evolução, uma história de evolução também. E aí, não só dentro de negociação, porque em negociação eu preciso de várias outras habilidades para que aquela negociação ela seja efetivamente mais tranquila, que você consiga lidar melhor com o tempo, né? E com a oportunidade, com o timing, com todos os fatores envolvidos, com as personalidades diferentes, né? Então, você começa a desenvolver uma série de competências aí e muda a sua atitude, né? Só que isso é um contínuo. Eu não posso dizer que hoje eu sou nota 10, eu sou a melhor negociadora. Eu estou em evolução e eu acho que é importante a gente entender sempre hoje eu sou melhor do que ontem, né? Eu acho que é um pouco isso, né? O Ivo hoje, ele é uma pessoa que evoluiu mais do que quando ele era o nerd que não olhava para o lado. Eu acho que ele hoje tem um olhar muito mais amplo da mesma forma que eu tenho. E esse tipo de formação precisa do empenho de quem está passando por essa formação, né? Ela precisa estar atento para essa melhoria, para esse autoconhecimento, e todas essas disciplinas elas vão se complementando. É interessante essa maneira de colocar, porque eu diria que não é uma formação que a gente está propondo, é uma transformação. Isso, perfeito. É uma transformação. Vou mudar o nome, programa de transformação, mas o fato é que você falou uma coisa muito importante. Não dá para fazer um curso só sobre uma coisa sem a outra coisa, sem a outra coisa. Então, não dá puxando o outro. Para você engajar stakeholders, você tem que saber se comunicar, tem que negociar, tem que descobrir o que interessa a eles, você tem que
desenvolver algumas habilidades de liderança pura, essencial, você precisa liderar mudanças, uma série de coisas. Então, assim, esse programa era para te dar esse acúmulo de conhecimento ao longo de um ano, né? Então, que é um tempo, acho que mínimo para uma transformação acontecer, e ela é contínua, né? Então, é por isso que é uma proposta bem diferente, é um desafio muito grande, mas eu acho que dá consciência para a pessoa, para identificar primeiro onde que ela não tem a competência que ela precisa ter, e depois buscar as ferramentas, né? Buscar a informação, os conceitos que existem, muita gente já estudou isso, então ter informação, que entrou alguma informação. Agora, botar essa informação em prática para virar um hábito, para virar parte de você, é um desafio prático que é dia a dia. Então, assim, o programa está sendo estruturado para que você pratique dia a dia tudo que está sendo absorvido, né? E não pode ser menos tempo, tem que levar um tempo mesmo para fazer algum efeito. Então, assim, é uma proposta realmente de busca, de melhoria pessoal, que vai afetar o seu desempenho na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, na sua carreira. Acho que não existe ninguém que tenha tido sucesso na carreira sem habilidades pessoais, sem aprender algumas coisas sobre pessoas, né? Então, assim, até mesmo o nerd, né, quando chega no topo do ciclo ali, na carreira Y, vamos dizer assim, ele tem que minimamente se relacionar para ser reconhecido, para ter aquela informação acontecendo, né? Mas quem tem liderança com pessoas diretas, tem algum cargo de chefia, algum cargo nem precisa ser chefia, porque hoje em dia nós estamos numa transformação social também, né? Numa modernidade líquida, né? Como fala nosso psicólogo lá, o Handel, né? Até que está no primeiro módulo do programa, do primeiro curso. Então, assim, as coisas são muito horizontais, muito flexíveis. Então, se você faz parte de uma equipe, e essa equipe é auto-organizável, né? Como é a tendência do ágil, das coisas acontecerem, você vai ter que liderar os seus colegas em algum momento, depois ser liderado. Então, assim, existe essa troca. Hoje, elas vão liderar aqui a nossa festa de pijama. Eu sou só convidado, eu não vou participar, assim. Elas que vão buscar fazer as atividades, vão fazer a cenografia, vão fazer as coisas. Cadê o meu convite? Né? Está aqui. Imprimiram um convite. Então, assim, liderança delas. Não tem essa de que o pai lidera tudo na família. Né? Inclusive, tem que dar espaço para elas liderarem suas atividades, desenvolverem essas competências. Né? Então, a gente tem que aprender, não só para a gente, mas também estimular os outros a desenvolver essas competências. Né? Aqui, ó. E tem uma questão também, Roberto, que é o seguinte, que fofo o convite. Festa do Pijama grandiosa, né? Dia 23/3, horário de 18 horas. O endereço é minha rua. De repente, não precisa falar rua, vai ter gente aparecendo aqui. O telefone delas para confirmação. E não esqueça do seu pijama. Uau! Até ao contrário. Mas é isso. A liderança vem, né? Tem que ser estimulada. Né? Eu acho que tem uma questão também, essa geração que está entrando no mercado de trabalho, e principalmente quem ainda não entrou, a gente não sabe que futuro é esse que tem pela frente. Né? Eu tenho um afilhado que fez vestibular ano passado, e ele fez Enem, né? E ele estava perguntando, mas o que eu faço? Eu faço administração, faço engenharia? Eu falei, não tenho a menor ideia e não sei, não gostaria de estar na sua pele. Porque, na realidade, a única certeza que eu me permito ter nesse momento é que a gente tem muita coisa que vai ser substituída pela máquina. Tem muitas atividades, todas as atividades vão sim, inclusive atividades com inteligência, porque a gente tem aí inteligência artificial, né? A gente tem advogados sendo substituídos por sistemas, a gente tem médicos sendo substituídos por sistemas, mas esse lado humano, que é justamente onde a gente precisa dessas competências, né? De você estar aberto para uma mudança, para você negociar com alguém, o engajamento, né? A gente negocia muito mais do que contrato, a gente negocia engajamento. Quando o Roberto fala de engajamento de stakeholders, ele muitas vezes tem que negociar, né, durante esse engajamento, né? Então, essas habilidades de liderança, de comunicação, de criatividade, são coisas que a gente precisa e vai continuar precisando, que é muito mais difícil a máquina substituir a gente nisso, né? E a gente ainda tem muita dificuldade, profissionais formados têm muita dificuldade com isso,
porque, como eu brinco, nós somos sempre deformados em alguma coisa, né? Eu fui deformada em arquitetura, tem gente que é deformado em engenharia, tem gente que é deformado em direito, né? Então, a gente é deformado. Por quê? Porque você entra na faculdade, estão um monte de informações relativas àquela disciplina só, e você deixa de ter um olhar mais amplo, né? Uma visão mais holística. E todo esse lado humano, ele passa longe, a não ser para quem faz psicologia, pedagogia, mas aí, né, tem a área que cuida disso. Mas todas as disciplinas técnicas, né, todas as profissões técnicas, a deformação, ela não passa por esse lado. E aí, quando você chega no mercado, você descobre que você precisa disso tudo, né? E essa é uma grande dificuldade do profissional. Bom, uma coisa que eu queria comentar... Sim, logo depois que você fazer esse teu comentário, Igor, já quero que as pessoas já comecem a pensar em levantar a mãozinha aqui. Se você reparar, tem uma interface aqui, você levanta a mão, e eu queria a participação de vocês. Eu queria que vocês trouxessem suas angústias, seus negócios para a gente debater aqui. Fala aí, Igor. Fala aí. Esse programa não vai fazer a gente virar outra pessoa, vai fazer a gente virar uma pessoa melhor, né? Eu sou uma pessoa introvertida, sou, por incrível que pareça, né, tímido, e o estudo da inteligência emocional, essas questões todas, me ajudou a lidar melhor com isso. Porque também, se você simplesmente dá as costas para esse lado, você também está perdendo coisas boas que você tem. Por exemplo, poder de observação, curiosidade, são coisas muito importantes. Por isso que é um programa que nos torna pessoas melhores. Aquilo que a gente tem uma certa dificuldade, a gente vai trabalhar para poder fazer melhor. E não para... não faço mais daquele jeito e agora eu faço assim, não sou mais assim, não sou mais assado. Um exemplo, pessoal, curto, rápido, né? Eu nunca tive muita paciência para chamar da conversa fiada. Sabe? Aquela coisa de puxar conversa com taxista, com secretária, né? Antes de começar a reunião e tudo. E eu, no estudo da inteligência emocional, eu vi como que isso é importante para criar, por exemplo, o tal do rapport, ou da empatia com a outra pessoa. E vi como que a gente vai se tornando cada vez melhor quanto mais a gente pratica isso. Então, agora, em toda oportunidade, né? E como isso vai ficando cada vez menos difícil, né, para mim. Porque no início era muito difícil, né? E cada vez vai ficando menos difícil. Eu acho que isso vale aí para todas, né, as competências que a gente vai ver aqui no nosso programa. Então, vamos lá, gente. Agora é a hora de a gente participar. A Hanna já participou, né? Já conversou com vários de vocês. Se vocês não levantarem a mão, ela vai começar a chamar os nomes aqui. Chamai. Bom, posso falar? É Ádila. Vai, Ádila. Bom, em relação à liderança, eu também vim da área técnica, o Ivo me conhece há muito tempo, sou formada em computação, hoje eu lidero, gerencio pessoas. Tem um ponto que eu acho muito importante que seja abordado no programa, não sei até onde vocês estão colocando, que é a questão do feedback. Feedback é um ponto extremamente difícil para quem dá e para quem recebe. E eu já procurei muito em literatura e ainda assim já li muito sobre isso, mas isso é pessoa a pessoa. Então, eu acho que tem muito a ver mais com a psicologia, não sei muito. Já li, já reli alguns artigos, já li livros, mas eu acho que é um ponto que já fiz curso, inclusive, mas é um ponto assim que para mim ainda não é tão simples de ser abordado. E nunca encontrei, já conversei com psicólogos e nunca encontrei uma forma fácil de lidar, porque isso é pessoa a pessoa, depende do tipo de feedback, depende do fato que aconteceu. Então, assim, sugiro que talvez vocês coloquem isso como um ponto bem forte a ser tratado no curso, porque é isso que faz o profissional crescer. É meu ponto de vista. Muito bom, muito bem lembrado. Isso está sendo abordado no curso de Liderando Equipes. Imaginei. Mas o feedback não é só para a equipe, tá? Qualquer relação humana, aí já Sim, para par, em casa. Também, então, vai ter um pouquinho de comunicação e um pouquinho de liderando equipes, né? Na relação, qualquer relação, sim. Bem lembrado. Muito bom. O Ádila. Obrigada. Ádila, você já leu alguma coisa da Fela Moscovici sobre esse assunto? Não. Procura. Ela tem um livro. O livro não é sobre feedback, mas ela tem
depois eu posso te passar lá exatamente a referência, mas que é muito bom, que me ajudou bastante sobre essa questão do feedback. E o Marshall Goldsmith, ele criou uma expressão muito interessante, ele trocou feedback por feed forward, que ao invés de você ficar focando no passado, no que fez errado e tal... Não, esse eu já li. É bem interessante, né? Tipo, ó, daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, o que é que nós temos que mudar? E aí trabalha também a questão do contrato psicológico, né? De como que nós vamos daqui para frente nos relacionar com esse tipo de coisa. Então, baseado no que aconteceu. Isso. Então, é como um curso, não é uma coisa só. É uma coisa que você vê aqui, outra que você vê ali, coisa, e vai colocando lá na sua caixa de ferramentas, né? Então, é tratado, sim, diretamente em pelo menos um módulo aí, como o Roberto mencionou, mas ele é tangenciado em vários outros também. Concordo. É um tema transversal, né? Até porque, por exemplo, em negociação a gente vê a questão cultural e o feedback, ele é muito complicado nos países latinos, né, de origem latina, por conta da questão cultural, né? A gente tem aqui um costume de responder ao feedback, por exemplo. Tem a tendência para levar para o lado pessoal, infelizmente. Exatamente. Isso é uma questão cultural. Então, é uma questão que precisa também ser vista sob diversos pontos, né? Sob diversos ângulos. E aí ele é um tema transversal também, que vai se complementando nas diversas áreas. Sim, sim. Ivo, eu só queria, me manda, por favor, a referência para depois eu dar uma procurada. Obrigada, gente. Ainda tem meu e-mail, Ádila? Tenho. Me manda aqui, que eu acho que eu não tenho o seu, que eu te passo. Eu tenho que pesquisar direitinho. Ok, obrigada. Se você puder botar, Ivo, aí o nome da pessoa, quem quiser pesquisar... o nome eu coloco agora. Bota aí. Excelente, excelente. Porque daí fica geral, ótimo. Vamos lá para o Marcelo Antunes, que ele quer fazer um comentário sobre esse tema, né? Marcelo, abre esse... Olá, pessoal. Primeiro, bom dia aí a todos. Um prazer aí conversar aí com todos, principalmente nesse momento aí de reclusão aí que estamos tendo que passar. Eu queria só adicionar um comentário sobre esse tópico, tanto com relação à inteligência emocional como com relação ao feedback. Eu atualmente eu trabalho de forma remota, ou seja, gerenciando projetos na América Latina e com equipes em diferentes lugares do mundo. E uma das coisas que fez toda a diferença para mim é exatamente essa parte da inteligência emocional e principalmente o feedback. Normalmente a gente está acostumado a receber um feedback quando tudo passou, ou seja, terminamos o projeto e acontece uma reunião de feedback, ou às vezes nem acontece. E uma coisa que eu tentei, eu comecei fazendo isso como um experimento nos meus projetos, que foi feedback você não dá somente quando o projeto acaba, feedback você dá diariamente. Então, principalmente em projetos remotos, onde a maioria das vezes a pessoa ela não tem noção do que está acontecendo em campo, localmente, é muito importante você fazer esse papel de ser os olhos dessa equipe no cliente. Então, a equipe está trabalhando remota, muitas vezes ela não tem noção de como está o clima dentro da empresa, a temperatura, se o cliente está ansioso, se não está, se ela tem noção de como está o andamento do projeto, mas ela não tem noção de como, vamos botar assim, não só politicamente, mas como as coisas estão andando dentro, ou seja, localmente, se a temperatura está alta, o cliente está preocupado, o projeto está atrasado, não está. Então, é muito importante você dar esse feedback diário para o seu time. E muitas vezes, só o fato de você dar um feedback, falar, olha, aquela reunião que você fez com o cliente, que a gente conseguiu resolver tal ponto, aquilo ali foi excelente, isso já motiva o teu time, isso já, ou seja, faz com que o seu time fique cada vez mais engajado e seguindo no projeto. Eu acho que Marcelo, é um feedback diário. Posso comentar sobre essa última frase sua? Claro, claro. Pois não. Perfeito feedback. Por quê? Sincero, direto e oportuno.
sincero, a pessoa escuta e vê que você não está falando por falar, tá certo? Oportuno, porque foi próximo do momento em que ocorreu o fato, o gerador, né, que fez você fazer aquele feedback, né? Isso é oportuno. E qual a outra coisa que eu falei? De objetivo, na verdade, né? Você explicou exatamente o que aconteceu em tal dia, em tal hora, na reunião você fez isso, fez aquilo e coisa e tal, né? Isso é muito interessante porque, como eu falei que eu sou nerd, nós nerds, nós temos muito aguçado, isso aí a Adila vai lembrar disso também, é um negócio que eu chamo de detector de abobrinha. Depois eu fui ver em inglês, tem um nome bonito, né? Que é o Bullshit Detector. Que é o quê? Não venha querer aplicar essas técnicas que você viu no livro ali, só para poder falar que você está aplicando. A minha porta está sempre aberta e não sei o quê, e você nunca consegue falar com o chefe, não é? Exatamente. Então isso é muito importante, né? De ser realmente sincero, né? De ser objetivo e de ser oportuno, né? E tem uma questão que quando o feedback ele é muito descolado do momento em que o evento aconteceu, muitas vezes já se perdeu aquela temperatura do momento. A pessoa já não lembra exatamente o que ela fez, como é que foi, e isso pode gerar, inclusive, um conflito, um feedback mal dado, um feedback mal construído, e muito descolado do momento em que aconteceu o evento, você começa a ter problemas a partir daí. Você pode gerar conflitos. Então, a questão do feedback, ela é super importante. Foi um tema muito bem levantado. E às vezes o feedback até antes de uma sessão com o cliente, por exemplo, essa pessoa ela está remota, ela não sabe qual o temperamento do cliente, ela não sabe as circunstâncias que estão ocorrendo. Então, muitas vezes você chegar, olha só, vamos fazer uma reunião de 2 minutinhos antes de você falar com o cliente. Cara, aborda esses tópicos, evita falar essas coisas, segue por essa linha. E muitas vezes a reunião acaba saindo fantástica com o cliente, mesmo até reuniões técnicas, entendeu? Muitas vezes eu tive que participar de reuniões técnicas meramente como um tradutor para poder, um recurso da Índia, poder conversar com o cliente sobre um determinado ponto. Tá? E esse feedback, esses pequenos detalhes ao término do projeto fizeram toda a diferença, fazem toda a diferença até hoje comigo. É o feed forward. Pessoal, e para quem estava perguntando, né, eu dei uma levantada aqui, mexendo na minha estante. O livro específico da Fela que fala sobre feedback é esse aqui, ó. Ele chama-se Desenvolvimento Interpessoal, tá? Então ele tem capítulos bem interessantes, inclusive sobre janela de Johari, competência interpessoal, mas ele tem um capítulo específico sobre a importância do feedback nas relações interpessoais. E eu lembro, eu tenho mania de colocar data nos livros aqui, né? Eu li esse livro em 2010, né? Então, para mim, me ajudou bastante, tá? E ele tem outros assuntos, outros temas que aborda aqui no livro que são bem interessantes. Sobre a questão também de energia no grupo, tensão e conflito interpessoal. É um livro bem legal de conferir, tá? Então, é Desenvolvimento Interpessoal, Fela Moscovitch. Vamos lá. Sônia, me fala um pouquinho sobre, assim, em vez de resolver conflito, como é que a gente evita conflito? Ainda mais nas situações que a gente vai passar por crise daqui a pouco. O que a gente deve fazer para poder a gente tomar muito cuidado para... Porque consertar é uma coisa que já é difícil, mas quando acontece é difícil você... Agora, se você conseguir evitar, não entrar no conflito, né, esse é um desafio bem bacana, né? Eu costumo dizer que a gente faz isso com uma atitude de negociador, né? Você tem que conhecer e entender o que é negociação e, a partir daí, você construir relações considerando esses elementos, né? Então, eu preciso entender o outro, mesmo eu não preciso concordar com o outro, eu preciso entender o ponto de vista dele, né? E muitas vezes o simples fato de você mostrar para o outro que ele está sendo ouvido, isso já diminui a defensiva dele, né? Então, quando eu trabalho a questão da empatia, né, que agora se fala tanto na empatia, né, e autores de negociação de Harvard, por exemplo, já falavam disso com outro nome há muito tempo, porque é necessário, eu só construo boas soluções se eu penso no que o outro precisa efetivamente, me coloco no lugar do outro para enxergar
uma proposta com o olhar do outro, né? Aquela velho princípio, né? Quando a gente diz não faço ao outro o que você não gostaria que fizesse com você, né? Isso acaba funcionando muito bem, né? Quando a gente traz isso para o dia a dia de negociação, né? Claro que de uma forma muito mais estruturada e de uma forma muito mais elaborada, muitas vezes. Mas a gente tem alguns princípios básicos. Eu preciso ouvir o outro, isso é meio caminho andado, né? Eu preciso entender qual é o ponto de vista dele, fazer perguntas para ele. Se a opinião dele não for a que eu acho que seja melhor, eu preciso conversar e construir com ele soluções, né? A imposição não é negociação. Ceder completamente não é negociação, né? Eu vou negociar, eu preciso estar disposto a trocar, né? Eu preciso ter essa predisposição desde o ouvir, né, até fechar esse processo. Então, quando a gente parte disso, né, da empatia, do ouvir o outro, eu já diminuo e muito os conflitos. Tá? Além disso, pensar muito em como eu estou comunicando dentro de um projeto ou quando eu estou comunicando dentro de casa. É muito comum a gente achar que determinadas coisas são óbvias. E os conflitos muitas vezes surgem daí, né? Ah, era óbvio que era para você ir comprar pão. Como assim você não foi comprar pão? Né? Isso dentro de casa, isso na empresa, eu vou dizer, mas era óbvio que o relatório tinha que ter 2 páginas só, né? E aí, como é que o outro sabia que esse relatório tinha? Então, cuidar da comunicação é extremamente importante, né? Cuidar dessa comunicação, dela ser clara, objetiva, né? Falar o que eu quero, que realmente que eu quero transmitir. E não falar com meias palavras, né? Em casamento, a gente vê muito esse tipo de situação, né? Às vezes a gente escuta as pessoas contando coisas, e você diz, espera aí, mas você explicou que era isso, né? Você explicou que era isso que você queria, E muitas vezes nas relações profissionais a gente tem isso também. Eu trouxe casamento até porque tem muita gente numa convivência exagerada nesse momento, né? E é muito óbvio, é muito comum a gente ver essas situações em casamentos, né? Só que uma sociedade profissional, ela é um tipo de casamento também, né? Então, muitas vezes você tem conflitos dentro de uma sociedade profissional por conta disso, né? Porque você tem ali uma situação de meias palavras, né? Eu achei que o outro ia fazer, e aí eu não fiz, e aí depois eu cobro do outro. Então, muitas vezes, os conflitos surgem exatamente da questão da falta de comunicação, ou pior, uma comunicação mal feita, né? Porque eu acho que isso ainda é pior, porque se gastou um tempo fazendo uma comunicação que não foi efetiva. Estava lembrando agora de uma... Desculpa, Sônia. Não, à vontade. Falou umas coisas bem interessantes aí, e aí isso é mais um exemplo de como é que a gente mistura as disciplinas, né, nessa formação, porque, assim, essa coisa tanto de comunicação quanto de empatia, né, que a empatia é um elemento básico da inteligência emocional do Ivo, mas também, para evitar esse tipo de conflito ou resolver conflito, na comunicação tem uma parte do curso que é um tema que acho que todo mundo devia ler, devia conhecer, que é a comunicação não violenta, né? A tal da CNV, que hoje em dia está mais popular, mas já existe já há um tempo, né? O trabalho do psicólogo Marshall Rosenberg, né? E ele hoje, qual a atividade principal dele? É apaziguar conflitos homéricos, né? Assim, então ele fica se facilitando as sessões de comunicação, porque na base dos conflitos está a violência, né? Já está aí o nome conflito, violência, e a violência não é física, né? A violência, às vezes, chega até a física, mas a principal violência começa no verbal, né? Na comunicação violenta, e a gente não se dá conta de que é violento nas comunicações, né? Então, assim, ele fala uma coisa isso aí me lembrou logo disso, que assim, não faça aos outros que você não queria que fizesse com você. Ele inverteu essa forma de falar, né? Que assim, não faça ao outro o que o outro não gostaria que fizesse a ele. Então,
Quando você fala que não queria que fizesse a você está olhando o seu ponto de vista, a sua visão de mundo. Não, eu não vou fazer isso não porque eu não queria que fizessem a mim. Mas espera aí, essa é a minha versão, né? Essa é a minha visão de que eu gostaria que fizessem a mim. O que ele quer que façam a ele, né? Então, não faça a ele aquilo que ele não queria que fizessem a ele, não a você. Então, quando a gente inverte esse ditado, é aí que se dá conta que a gente não é tão empático quanto a gente imagina que seja. Até para poder não fazer mal a alguém, é porque eu não queria que fizesse mal a mim, né? Quer dizer, está pensando em você, não está pensando nele, né? Então, quando ele inverteu esse ditado, foi muito interessante. A maneira como a gente se coloca no lugar e também como lida com as emoções, né? Então, uma coisa que, já que a gente está falando de emoção, na comunicação não violenta, parte do princípio que a emoção é a sua responsabilidade, não a dele, né? Se você se sente agredido, é uma coisa que você tem que lidar com isso, mas é uma visão sua, não é culpa dele que você está se sentindo agredido, né? Você tem que assumir a responsabilidade pelas suas emoções, né? E aí a inteligência emocional ajuda bastante. Então, assim, é tudo... A Estela aí, atende aí. Mas vou botar você no mudo, Maristela. Então, assim, é só a questão da comunicação violenta, é um tema fascinante que ajuda em todas as áreas, né? Que vai estar abordado lá no curso de comunicação, só porque o nome é comunicação não violenta, mas poderia estar dentro do inteligência emocional, poderia estar no curso de negociação, né? E nada impede que seja abordado também em todos esses cursos, né? Então, é interessante essa questão da consciência da comunicação, né? Quem mais que quer falar aqui? Silêncio confortável. Esse é um silêncio confortável, que as pessoas estão ali tomando coragem para falar aí, de repente, uma coisa que gostariam de falar. Todo mundo já pensou em falar alguma coisa, né? Então, do pensamento para a ação é só um clique de um botão. É só levantar a mão, ou então já falar alguma coisa já aí. Senão, a Hanna, pode escolher alguém aí para poder perguntar alguma coisa. Quem você quer perguntar? Tem que ser daqui? Não, qualquer um. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Tem que ser só quem tá com... Não, qualquer pessoa que Tá. você queira. Alberto Rubelo. Rebelo. Foi intimado, Alberto. Agora não dá para você dizer não. A autoridade fala, a gente tem que obedecer, né? Vou trazer ela sempre. Pô, muito mais fácil engajar as pessoas. Tá vendo? Engajar stakeholder como não é difícil. É só você usar as ferramentas certas. Não, eu estava lembrando quando a Sônia falou sobre comunicação mal feita. Às vezes você pensa que comunicou bem, né? Estava lembrando do que a Suzana Herculano, a neurocientista, ela estava uma vez ressaltando as diferenças, peculiaridades entre homens, mulheres, né? E ela ressaltou uma vez que os homens, em especial, têm um hábito, alguma coisa ancestral, de às vezes pensar que falaram e não falaram. Então, pensam, elaboram, mas não verbalizam, e depois vem alguns problemas de conflitos oriundos disso, porque na cabeça dele ele verbalizou, mas na verdade ele só elaborou e não falou nada. Né? Isso, como a Sônia disse, isso acontece muito em casamento também. Né? Então, uma parte da comunicação que é bem importante é aquela verificação, né? Você comunicar e testar o entendimento. Será que eu comuniquei e de fato, o que eu penso que saiu como mensagem aquilo que eu queria que chegasse aos interlocutores? E testar de alguma forma, trabalhar também a diversidade da comunicação, né? Porque tem gente que visualiza melhor, outras ouvem melhor. Então, fazendo esse teste ao longo da comunicação para você ir caminhando junto, né? Porque senão você começa uma sessão a comunicar alguma coisa e assume que está todo mundo te acompanhando sem estar ao longo
do processo, se de fato as pessoas estão indo junto com você para o mesmo caminho, de repente você pode olhar para trás e está todo mundo em outro caminho e você seguiu numa viela diferente, né? Foram essas coisas assim uns insights que eu lembrei pela fala da Sônia. Muito legal, porque a sua fala aí me fez lembrar de um autor do qual eu sou fã, que é o David Allen. O David Allen é autor daquele método de gestão do tempo, GTD, Getting Things Done. E eu acho que no próprio livro, né, onde ele fala sobre isso, ele expõe o método, ele fala, olha, se você não acreditou em nada do que eu falei até agora aqui no livro, não quer praticar nada, eu te peço você praticar somente uma coisa. Amanhã, na próxima reunião que você for fazer, onde você é o condutor, uns 10 minutos antes da reunião terminar, você vai parar a reunião e vai falar assim, agora eu gostaria que cada um dos presentes diga o que entendeu que precisa fazer como decorrência do que foi dito aqui nesta reunião. E aí ele diz algo mais ou menos assim, vocês vão ver que é aí que a verdadeira reunião começa. Por quê? Porque boa parte das pessoas entenderam errado. Não, eu que tinha que fazer isso, não, mas achei que vocês estivessem só falando para todo mundo. É o que você falou, né? O homem, às vezes, né? Ele fala pela metade, ou ele não fala, ele pensa e não fala. Mas não é só uma questão de homem e mulher, não, é estilo de comunicação. Então, essa questão que você falou aí, né? De buscar o canal de retorno do outro, ela é extremamente importante, realmente. Porque evita muito problema. Nossa, isso aí já me ajudou, né? Na vida, é incontável. Tá? Boa ideia. Então, olha só, faltam 10 minutos para acabar nossa reunião aqui. Eu quero saber o que cada um de vocês entendeu que vocês precisam fazer para ter uma boa negociação e para evitar conflitos ou, no caso, administrar os conflitos. Muito bem, vamos ver. Alberto já falou. Alice. Oi, Roberto, tudo bem? Isso é uma informação que eu trago lá da faculdade, que apesar de hoje estar trabalhando com gestão de projetos, mais me chamou a atenção foi quando, e eu guardei isso até hoje, é quando a gente aprende que a responsabilidade da mensagem é do emissor. A gente ouve muito as pessoas falando assim, mas eu já disse, se ele não entendeu, o problema é dele, né? A gente vê muita gente agindo assim, inclusive, infelizmente, alguns líderes, o que é grave. Mas quando a gente traz essa responsabilidade para a gente, e foi uma das coisas que também foi comentada aqui sobre essa questão da responsabilidade, isso muda muito, porque a gente passa a cuidar de tudo que possa interferir no mau entendimento da mensagem que a gente quer passar. Então, eu acho que isso é o principal, que eu acho que onde a maioria dos problemas nascem são nessas falhas de comunicação mesmo. Assumir a responsabilidade é a primeira coisa que um líder tem que fazer, né? Exatamente. Alguém culpado é você. Né? Você não, assim, você, né? Também não é ela, não, sou eu. Mas lembrado, né? Você, e aquela coisa de mandei e-mail, né? Assim, mandei e-mail, está comunicado, né? Isso aí isso é básico, né? Mas quem mais? Antônio Santos. O microfone está aberto. Opa, então, achei essa oportunidade aí de reflexão muito interessante. Estava até conversando aqui com o meu mais novo amigo, né, o Marco Antônio, né, do PMI, eu faço parte do PMI, né, junto com ele, né, e eu fiquei aqui durante essa oportunidade, relembrando várias coisas, né, ao longo da minha carreira. Estamos aí com 3 grandes mestres. Fiquei sabendo com ele que tem um livro, né, publicado por vários autores, né? Até anotei aqui, o Marco Antônio me falou, né? É um livro sobre o líder, né? O Professional Leader, está lá. Professional Leader, né? O livro está com ele. São todos autores brilhantes e muito experientes, né? Mas uma coisa que me fez ter um insight, que eu acho super, super, super relevante, que isso aconteceu comigo, e acontece até hoje na minha carreira, é de que, tudo bem, você tem a questão técnica, né? Por exemplo, vocês estão organizando um curso, tem um livro, pô, super legal, né? Então as pessoas estão colecionando ferramentas e elas estão ali prontas para serem utilizadas. Aí você entra
a questão comportamental, ou seja, a pessoa ela tem que ter habilidade, né, as tais das soft skills, de usar a ferramenta correta no momento certo. Agora, uma questão que me incomoda, que me preocupa, e que ela tem um grande impacto nesse mundo cada vez mais complexo que a gente vive, é a questão contextual, né? E muitas vezes você vai ter um líder acima de você que não te deixa ser líder, né? Então você tem aí um conflito realmente, né? E aí a coisa que me vem à mente é a questão da cultura, né? A cultura organizacional, eu acho que é todo um líquido, digamos assim, virtual, que nos embebe a todos nós na organização, uma importância enorme, né? Por mais que você tenha uma pessoa com maturidade, que tenha técnica, que tenha proatividade, que tenha questão comportamental na pele, mas ele pode ser podado por uma falta de uma cultura, né? Por uma falta até de um líder, né? Que não é tão maduro quanto o líder que ele é, né? Então, isso é uma questão que, enfim, vários insights, eu fui recuperando uma série de conceitos, informações, me lembrando de várias situações da minha carreira, que até hoje está presente, mas eu queria deixar essa mensagem, né? A questão cultural e a questão contextual, ela me colocou em várias situações, e me coloca até hoje extremamente difíceis. Porque você sabe que você tem que ir para um lado, que você sabe que aparentemente é o mais adequado, mas você é podado, né? Você não consegue exercer a tua liderança numa negociação ou num processo de comunicação da gestão da mudança da forma que você acha mais adequada, porque a questão cultural ela não permite. Eu faria essa observação. Tem essa questão da cultura fundamental, Antônio, muito bom. Inclusive, é um dos cursos nossos, né? Colaboração e Cultura. Quem vai falar, inclusive, já estou dizendo que o terceiro episódio dessa série, que é na próxima segunda-feira, vai ser à noite, tá? Às 20 horas, porque algumas pessoas não podem comparecer nesse horário. Inclusive, uma delas é a Karen Smith, que está lá na Austrália. Ela é holandesa. Legal. Vai fazer um portunholzinho aí com a gente, né? Meio inglês também. E ela é especialista em cultura e colaboração, né? Então, assim, até para conseguir colaboração de diferentes culturas, e como é que você navega na cultura, né? Não dá para bater de frente com a cultura, que ela é muito mais forte que todos nós. Nós somos moldados pela cultura. Então, se é podado aqui, como é que você faz para escorregar por lá, né? Assim, porque o podado é um obstáculo que vem na tua frente. Você vai ter que contornar esse obstáculo de alguma forma, né? Ser mais líquido, né? Porque você pode chegar lá por outro caminho. Então, é interessante usar essas ferramentas como a gente está falando aí. A questão é que... A questão é que quanto mais ferramentas você tem, melhor você consegue transitar nessa cultura, né? Você encontra, muitas vezes eu encontro alunos no MBA, né, que eles não conseguem nem perceber como eles estão começando a sair da deformação técnica e entrando nessa área, eles não conseguem nem perceber aonde essa cultura está engessando. Eles sentem, mas eles não percebem conscientemente, então eles não conseguem escolher ferramentas para atuar ali dentro. Então, quanto mais ferramentas a gente tem, maior a probabilidade de sucesso. Exatamente. A Sônia Lopes eu conheci, você está me lembrando de mim, eu conheci você no Encontro PMI, né? Isso, exatamente, eu lembrei de você, sim. Num trabalho de SGI, não é isso? De sustentabilidade. Isso. Isso aí, estava me lembrando aqui. Legal, muito bom. E aí? Mara Eubank. Eubank. Foi convocada, Mara. Olá, só, então, eu fiz aqui algumas anotações e da fala, eu queria chamar a atenção para o que foi destaque para mim, né? Primeira questão da comunicação não violenta. Então, essa classificação entre juízo de fato e juízo de valor é algo que eu considero extremamente necessário de ser discutido, de ser apresentado, de ser desvendado dentro da nossa cultura, e aí eu vou falar de Latinoamérica, né?
a gente tem uma confusão muito grande entre as questões pessoais e as questões profissionais. A gente não consegue fazer essa separação entre, sabe, o pessoal e o profissional. E aí eu vejo nos meus alunos também uma enorme dificuldade em fazer essa separação, em misturar as coisas. Meu vizinho está fazendo isso. Bom, enfim. Então, acho que essa questão da comunicação não violenta, essa dificuldade, né, que o Marshall Rosenberg apresenta em separarmos o que é sentimento do que é percepção, né? E aí, professor, eu acho que essa é uma ferramenta mágica nos dias de hoje, a gente conseguir separar o que são os nossos sentimentos do que é a percepção que a gente tem sobre o comportamento das outras pessoas, né? A cultura como contexto, eu acho que é imperiosa. Agora, tem a questão do que nós já estamos vivendo, que é a liderança sendo executada por uma nova geração, né? Então, a forma como os milênios encaram essa relação é algo que eu estou, nesse momento, lendo, estudando sobre isso, para que a gente possa conseguir abarcar os 3 grandes itens aí que a professora Sônia colocou, né? Que decorrente da sua pergunta, como evitar conflitos. Então, primeiro, ouvir o outro. E ouvir o outro, Carnegie vai dizer que ninguém gosta de crítica, né? O ser humano não gosta de crítica. Então, a forma como nós vamos falar é que eu acho que vai fazer toda a diferença. Mas eu acho que começa por isso, ouvindo o outro mesmo, conversar e construir com o outro a solução, né? Eu acho que é um recurso que a gente precisa começar a prestar um pouco mais de atenção. E, por último, a predisposição à troca. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento diferente, todo mundo em casa, foi muito rápido, nós estamos aí buscando alternativas que, enfim, acho que vai dar certo, né? Porque as pessoas estão predispostas a isso. Agradecer o convite, gostei demais. E, bom, é isso. A minha contribuição é essa, Hanna. Obrigada. Bom, então acho que a gente agradece muito a participação de vocês, agradeço muito a Sônia e o Ivo pelo tempo deles aqui, compartilhando um pouco dessas visões. São 3 horas agora, a gente sabe que, embora estamos em casa, cada um tem seus compromissos, né? E a gente vai ficar fiel aí à nossa janela de conhecimento, a dose certa, no momento certo, né? Importante. E eu queria me despedir, convidando já vocês para a próxima segunda-feira, né? Quem vai estar aqui? A Karen Smith, que eu já falei, falando sobre colaboração em cultura. Teremos o Vítor Gonçalves, falando sobre um tema que eu adoro, que é criatividade, né? Como é que a criatividade se encaixa nisso tudo, né? E o Walter Krause, que é um dos monstros sagrados aí da nossa gestão de projetos, governança, vai falar sobre a questão cognitiva, como é que a gente percebe o mundo, habilidades cognitivas que a gente precisa. Então, são 3 dos temas que são abordados tanto no livro quanto no programa, que a gente vai ter um pouco de insight de cada um. Então, traz o seu amigo, traz a pessoa aí, para a gente bater um papo aí entre 8 e 9 da noite. Então, a gente vai lembrar vocês. E agradecer muito, muito, muito a participação de vocês aí, terem optado por bater um papo conosco aqui no meio do seu dia, tá bom? Hanna, manda uma mensagem final para eles aí. Tudo isso que o papai falou e obrigado também. Só não vai convidar todo mundo à festa de pijama hoje, né? Que não cabe, né? Não dá. Não cabe. Desculpa, gente, não cabe. Também essa quarentena aí, também não dá nem para sair de casa. Então, obrigado por todos aí. Mas vem cá, desculpa, você é youtuber? Você tem um canal no YouTube, é isso? Faz a tua propaganda aí, tia. É porque, assim, eu fiquei com preguiça, eu e a minha irmã, a gente ficou com preguiça de editar as coisas, que demora. Aí, mas tem bastante coisa lá já, né? Qual canal? Bastante. Fala aí que eu boto aqui. Quem quiser olhar... Um pouco de tudo da D e H. Um pouco de... É tudo junto? Não, parado. É separado. Um pouco... Ixi! Um pouco de tudo da B e H, assim, né? Berite Hanna.
A ideia foi delas, a gente incentivou, eu ajudei a gravar, editar os primeiros, depois eu ensinei elas a fazerem, elas aprenderam, mas aí ficaram com preguiça. Era bom que o papai fazia, né? Aí, ó, a HB13 já tá com a filhinha também aí. Dá uma alô pra amiguinha aí. Oi! E aproveitando, vamos dar o tchau. Aí o Ivo também com a filhota. Gente, muita consciência aí, vamos ter tranquilidade e vamos entrar numa nova era. Vamos sair diferente disso. Mas vamos sair melhores. Tá? Ou não. Então vem com a gente que a gente vai desenvolver junto, né? Vamos sim. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço. Tchau, abraço. Obrigado. Tchau, Hannah. Tchau. Boa noite, John Boy. Boa noite, Marielle.